Provérbios capítulo 5. Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Na verdade, aqui é a classe administrativa, né? Que administrava o sistema de Israel. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispa, e rede estendida sobre Tabor. Olha, aqui é uma palavra para os sacerdotes, para os cabeças. E na verdade, quando fala no sentido de Mispa e Tabor são duas regiões importantes em Israel. Porque Mispa ficava na Transjordânia, que é do lado oriental do Jordão. E Mispa significa torre de vigia, né? Que era um santuário que ficava a leste do Jordão, naquela região de Gileade. Mas que na verdade também já era foco de idolatria. E fala do Monte Tabor. E o Monte Tabor já é naquela situação do lado norte, acima do vale de Jezreel, justamente naquele espaço indo para a Galileia. Então também era um santuário. Então essas duas áreas são citadas como uma totalidade do povo, seja do lado de lá e do lado de cá, tudo está corrompido. E na verdade esse sistema era por causa dos sacerdotes. A casa de Israel perecia. Versículo 2: os transviados têm descido até ao profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Quando fala transviados, aqueles que estão fora. Descer ao profundo, né? No sentido das coisas mais baixas, ó. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Sempre Efraim e Israel, na verdade, são a mesma. Só que Efraim, por ser a tribo mais forte, ela é citada com uma ênfase, um posicionamento maior, porque Efraim é considerada a cabeça, não é? 4. Não querem ordenar as suas ações, quem? O povo de Deus, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. De novo, o espírito da prostituição, trocar Deus por imagem de escultura, é a idolatria. Por isso que ele fala aqui claramente no sentido de ter se desviado. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Aí já entra Judá. Você pode falar, mas Judá não está fora? Só que ele está dizendo aqui que esse vai cair primeiro e Judá cai depois, porque na verdade nós sabemos que na frente Judá entra pelo cano. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão, e ele se retirou deles. Por quê? Havia uma hipocrisia espiritual. Eles serviam a Deus, mas na verdade, serviam a Deus, quer dizer, sacrificavam o Senhor, mas as práticas do coração estavam longe dele. Então fala assim, quando eles vierem com um animal para sacrificar, vão ter um susto, porque eu não mais estarei aqui para ajudá-los. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos, quer dizer, misturados. E esse filho estranho, aquele filho de Israel, que na verdade tinha que servir ao Senhor, mas servia aos Baalins, né? Agora, a lua nova os consumirá com as suas porções. Isso quer dizer, agora, todo o sistema que eles não praticaram vai ser o motivo pelo qual eles vão ser arrancados da terra. 8. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá. Gritai altamente Bet Aven, após ti, ó Benjamim. Aqui ele cita outras cidades também. Gibeá, Ramá, e Ramá é a cidade do Samuel, o famoso profeta Samuel, Ramataim Zofim. Gibeá também é importantíssima cidade de Benjamim. E Bet Aven, que você sabe ser Betel. Qual é a colocação apresentada aqui? Ele está falando de um período de destruição. Inclusive, Gibeá é aquela cidade que os benjamitas tentaram defender, lá em Juízes 19, 20, né? 21, tentaram defender os habitantes corruptos, né? Aqueles maliciosos, e quase que a tribo acabou. Por isso que ele traz aqui a memória, Gibeá, ele traz Gibeá, traz Ramá, Bet Aven, que eram cidades importantes, mas que agora seriam entregues nas mãos do inimigo. Aí diz mais, 9, aqui diz, Efraim será para assolação no dia do castigo. E Efraim era a ponta boa, né? Efraim será a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que está certo aqui, que é a punição.
Então quem acha que a punição é errada está dizendo que é certa. Deus fala que é certa. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Olha aqui, aí já virou para Judá. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Tipo o seguinte, o Judá, que é o sul, também está vacilando, também está errando e transpassando o limite. Quer dizer, qual é o limite? O limite imposto por Deus, porque Deus estabelece um limite como o pai estabelece um limite para o filho e para a criança. Passando daquele limite, a disciplina vem. A mesma coisa que ele aponta aqui. Agora, o grande ponto que a gente deve ressaltar nessa narrativa aqui é que quando nós falamos de Judá e de Israel, sempre dividindo um do outro, para não perder a linha. Sabemos aqui que nós estamos no Reino do Norte. Você deve lembrar, no Reino do Norte não tinha o templo, não tinha os sacerdotes normais, porque todos os sacerdotes lá eram mistos. O templo foi a forma que eles quiseram, o sacrifício também, o ritual também. Então o sul tinha o templo, o sacerdote. Então o sul demora mais, porque tinha mais conhecimento, mais profundidade de Deus. 11. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Vaidade são os ídolos. Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Por que a traça? Porque a traça ela vai comendo o pano, e rapidamente ela consegue destruir um pano, um tecido. Já a podridão vai mais lento. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, a queda do norte de Efraim, que é Israel, será mais rápida do que a de Judá, mas a de Judá também está apodrecendo aos poucos. Quando Efraim viu a sua enfermidade, quer dizer, a sua doença espiritual, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe. Jarebe quer dizer vingador. Mas ele não poderá curar-vos, nem sará a vossa chaga. Sabe o que é isso aqui? São as alianças que eles faziam com essas nações pagãs. Então quando ele fala Jarebe, no caso um vingador, e esse rei vingador na verdade ele veio sobre o norte na época de Menahem, está lá em 2 Reis capítulo 15, e no sul na época de Acais, porque eles pediram ajuda ao rei da Assíria. E na verdade, o Oséias aqui está se referindo a essas alianças que o norte e o sul fizeram com Jarebe, que na verdade era quem? O vingador, e o vingador é assim chamado porque é o vingador de sangue, lembra o Goel? Só que esse foi levantado por Deus para disciplinar a nação do norte. Aí ele fala, mas ele não poderá curar-vos, nem sará a vossa chaga, até porque é ele que está fazendo a ferida. Como é que ele vai curar? 14. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Isso aqui quer dizer o seguinte, leão grande é o leão velho. Significava que o ataque no norte seria imediato. Mas o leãozinho é aquele pequeno filhote que cresce. Isso quer dizer que para Judá demoraria até o leãozinho crescer e se tornar adulto. Ou seja, no norte cairia primeiro e Judá depois. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Veja, aí ele fala assim, eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. O que é isso? É cativeiro. Só que fala do norte, não é aquele cativeiro dos 70, né? Aquele cativeiro dos 70, você sabe muito bem, que acaba, mas é para Judá. Esse cativeiro do norte não acabou. Só acaba com a volta de Cristo e a restauração milenial. Mas você percebe que a fala ela é bem objetiva e ela traça padrões já definidos, pré-definidos pelo Senhor. Este foi Oséias, capítulo de número 5.